E os 4 anjos que estavam segurando os 4 cantos da terra, a gente sabe que a terra não é quadrada. A Bíblia diz, e a ciência comprova, que a terra é redonda. Então, o que nós entendemos aqui dos 4 cantos são os 4 polos da terra: norte, sul, leste e oeste. Deus tem anjos apostos, segurando, mantendo o controle para que nada seja destruído. Até quando? Verso 2. Vi outro anjo, ele tinha visto 4, né? Agora no verso 2 ele diz: eu vi outro anjo, e esse subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então esse 5º anjo, ele trazia o selo do Deus vivo. E este 5º anjo clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles 4 anjos que estavam segurando o controle da terra, o equilíbrio da terra. Aqueles 4, os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Então, aqueles anjos que estão segurando, eles têm a função de destruir o planeta. Só que eles só podem destruir quando Deus der o ok. Eles têm poder de destruição, mas eles só podem agir com destruição quando Deus determinar que eles façam isso. Por enquanto eles estão mantendo a paz. E agora o verso 3. Esse 5º anjo deu uma ordem para os 4. Os 4 anjos que têm o poder para destruir o planeta, certo? Dizendo, verso 3: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Está vendo como eles têm poder para destruir? Esses 4 anjos têm poder para fulminar o planeta em um segundo. Acabou. Só que Deus mandou esse 5º anjo para dar esta ordem aos 4, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até, diga junto comigo, marcar, selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Amém. Gente, quando Amém. Deus selar os seus filhos, este mundo será fulminado. Verdade. Então, o ímpio, aquele que não vai se converter, aquele que não vai confiar, aquele que não vai acreditar, aquele que não vai aceitar a graça de Cristo, ele deve a vida dele aos fiéis. Eles são devedores da vida deles aos fiéis. Que por causa dos fiéis, que Deus está selando, é que eles permanecem vivos. Quando Deus selar os fiéis, os ímpios serão destruídos. Então, Satanás sabe disso? Sim, Satanás sabe disso. Então, o livro O Grande Conflito tem uma coisa que eu quero ler nessa noite. Ellen White, ela teve visões proféticas e escreveu com ordem de Deus. E os escritos de Ellen White nos ajudam a entender a Bíblia, né? Ela escreveu assim: houve um concílio satânico e ela foi permitida assistir. Deus permitiu que ela assistisse o concílio dos demônios. E o chefe dos demônios disse, reuniu todos os capetas, todos os demônios, todos aqueles anjos caídos que viraram demônios. A propósito, você sabia que na Terra tem mais demônios do que gente? Pois é, o planeta Terra tem mais demônios do que gente. Mas graças a Deus nós não podemos ver eles. Eles estão envoltos em trevas. Nós não vemos eles. O que nós vemos é a atuação deles nas pessoas que são rebeldes contra Deus. Eles agem nas pessoas. Então teve esse concílio de Satanás com seus demônios. E ela assistiu à reunião. E Satanás disse assim: façam. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A ordem de Satanás para seus demônios. Cristo dá ordem a nós. Nós somos os servos de Cristo. Satanás dá ordem aos demônios, porque os demônios são os servos de Satanás. E Satanás disse assim: façam que eles, que somos nós,
tenham a mente ocupadas com cobiça, coisas terríveis, e essas preocupações sejam o traço predominante do seu caráter. Satanás disse aos demônios: faça que eles, o povo de Deus, esteja ocupado com a cobiça e as coisas da terra, de forma que esses sejam os traços que predominam o seu caráter. Enquanto esses traços predominarem o seu caráter, a salvação e a graça ficará para trás. Cobiça e excesso de preocupação com as coisas desse mundo. Satanás disse para os demônios: a salvação e a graça estão ficando para trás. E ele disse mais: se nós pudermos fazer, Satanás dizendo para os demônios, se nós pudermos fazer com que eles coloquem estas coisas em primeiro lugar, eles podem dizer que creem no que quiserem dizer, mas eles fracassarão. E o fracasso do crente é a vitória dele. E por que está escrito, irmãos? Por que está escrito? Isso está escrito porque Deus chora quando nós viramos as costas para Ele. Assim como um pai amoroso que sofre quando o filho o abandona. Irmãos, o que nós estamos fazendo na preparação para o encontro com Deus? Onde estão os nossos pensamentos? Os que estão se unindo ao mundo, isso aqui continua sendo o relato dela, não são palavras minhas, são o relato, as palavras dela, da profetisa, diz assim: os que estão se unindo ao mundo estão ajustando-se ao padrão secular e estão se preparando não para o selo do Deus vivo, mas para o selo da besta. Porque assim como só tem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, só existe o céu e o inferno, a salvação e a perdição, o bem e o mal. Assim também existem os dois caminhos, o estreito que vai para cima e o largo que vai para baixo. E existem os dois selos, o selo do Deus vivo que será colocado na fronte dos selos do Altíssimo. O selo não é uma coisa visível. O selo é uma convicção, é uma determinação mental. E somente Deus pode ler nossa mente. Satanás não pode. A Satanás não é permitido que ele leia o que nós pensamos. Agora Deus lê. Deus sabe. E aqui diz que os que desconfiam do eu, os que se sentem indignos e se humilham diante de Deus para purificarem o coração pela obediência aos seus mandamentos, esses estarão preparados para receber o selo do Deus vivo. Diga amém. Irmãos, o que é que Deus está dizendo para nós fazer hoje? Deus está dizendo para a gente se humilhar, se render, se entregar e obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus será resultado de a gente se humilhar, se render e se entregar a Deus. Nós vamos continuar cometendo pequenas falhas, mas não podemos cometer falha nenhuma contra os mandamentos de Deus. Se cometemos pecados contra os mandamentos de Deus, todos aqui sabem o que acontece. A gente é cortado do grupo. Todos nós, quando pecamos, somos afastados do grupo. O nosso nome sai da lista. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 18 que o que é afastado aqui é afastado lá. Deus deu autoridade à sua igreja nesse mundo. Então uma pessoa precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que determina. É a palavra de Deus que orienta. É a palavra de Deus que diz o que é certo e errado.
E os mandamentos de Deus, irmãos, são a norma do padrão do que é certo e errado nesse mundo. Não existe outra coisa que possa competir com a palavra de Deus. Então, gente, o selo de Deus é para ser colocado na nossa cabeça, na nossa mente. E aqueles que estão sendo selados pelo selo de Deus, o inimigo não tem poder sobre eles. Diga amém. Amém. O inimigo não terá poder sobre eles. Tem uns que estão aqui há 20 anos, tem uns que estão com 10 anos que estão aqui, tem uns que já entraram e já saíram, tem uns que estão voltando, como Maria está voltando, tem uns que vão chegando, tem uns que ainda vão chegar. Não interessa o tempo, não interessa o tempo, interessa que cada vez que nós vamos à presença de Deus, não podemos voltar do mesmo jeito. Aqui é o momento de a gente ajustar cada culto, cada momento com Deus, ajustando, confessando, se rendendo, aceitando o que a palavra diz. O que a palavra disse hoje? Existe um mundo espiritual das trevas, planejando, arquitetando, para que o povo de Deus fique ocupado com o mundo e a salvação e a graça ficam para trás. Que possamos refletir, meditar e ir para casa confiando na graça de Cristo e dizermos para Deus nessa noite, em pé, vamos ficar em pé e vamos dizer: Senhor, nós queremos a salvação e a graça. Senhor, todos nós queremos a salvação e a graça de Cristo, e o inimigo será repreendido para sempre. Amém. Das nossas vidas. Mãe, eu quero, antes da oração, eu quero encerrar com um louvor que eu gostaria que todos nós aprendêssemos. Pode cantar. É um louvor que foi cantado lá, o Felipe vai colocar aí, chama-se Quarta de Poder. E eu senti essa música tão bonita, tão poderosa, que eu acho que essa, quem concorda que essa quarta é uma quarta de poder? Amém. Pois, aí eu chegava na casa de um irmão, estava tocando Quarta de Poder. Chegava na casa de outro, Quarta de Poder. Eu digo, gente, esse hino eu vou cantar lá na minha igreja na quarta-feira. Eu vou botar aqui. Vamos cantar em pé para... Às vezes tem irmão que, porque saiu da igreja, sempre assim. Aí eu tenho que melhorar para poder voltar. Não melhora não. Sem Cristo não Melhora melhora. não, irmão. Aí o que é que Jesus disse? Venha do jeito Está. Aqui tá E funcionando. outra coisa, não é porque você está em pecado que você vai deixar de virar os cultos. Esse é o problema. Muitas pessoas na igreja, quando estão com pecado, que fazem aquela reunião, tiram o nome da pessoa, né? Faz aquela remoção do nome, aí a pessoa deixa. Pois é, não deixe de ir à igreja. Não deixe de ir à igreja. Porque a gente que vem todos os cultos, a gente se sente fraco, imagina quem não vem ao culto. Não é? Então o lugar de se fortalecer é na palavra. Vamos lá, vamos aprender esse louvor. O louvor que eu aprendi lá em Tucuruí, no Pará. Quarto de Poder. É a música do Michel para a mulher, nas quartas-feiras, do Michel da mulher. Sabe? Acho que ele colocou Achei ela. linda demais. Pode soltar, filho. É bem bonita. Pode aumentar aí, filho. Não aprendi direito, não quero aprender junto. Tantas batalhas estou a enfrentar, tantos problemas querem me derrubar. Em tua casa fortaleço a fé, recebo graça que me mantém de pé. Lutas no mundo não me abalarão, pois o grande Senhor estende a mão. Ao meu lado está sendo minha salvação. É quarta de poder, eu quero receber o teu poder, ó Deus de toda glória. Remove o meu ser.
de poder habite em meu viver. Nessa quarta de poder me faz um novo ser. Nessa quarta de poder habite em meu viver. Nessa quarta de poder me faz um novo ser. De poder eu quero receber o teu poder, ó Deus de toda glória. Renove o meu ser, transforme meu viver. Escreve, meu Deus, uma nova história. Quarta de poder eu quero receber o teu poder, ó Deus de toda glória. Renove o meu ser, transforme meu viver. Escreve, meu Deus, uma nova história. No silêncio da oração, consagro meu ser. Entrego minha vida, habite em meu viver. Amém, igreja? Amém. Esse louvor é realmente uma oração de entrega. Oremos.